Nesse momento que antecederá a nossa oração de confissão, nós vamos abordar um tema importante que deve ter a atenção da igreja, e para que a igreja realmente entenda, esse tema ela precisa de fato ser instruído, né? Nós precisamos ser instruídos pela Santa Palavra de Deus na ministração do Santo Espírito de Deus. Nós vamos ver aqui, nessa passagem de João, capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo ordenando os pastores humanos. Por que é importante nós entendermos isso? Porque há muito combate de pessoas de fora, pessoas que não conhecem as Escrituras com profundidade, né? E essas pessoas se sentem no direito de combaterem a Santa Igreja de Cristo e todas as coisas que Cristo ordenou, determinou que a igreja deva fazer, né? A nossa preocupação enquanto igreja, desde o período da Reforma, é fazer apenas o que Cristo determina e ensina na sua palavra, não importando as nossas convicções e opiniões pessoais, mas o que Cristo ensina e determina através da sua palavra. Essa é a verdade, esse é o desejo de Deus e é isso que deve ser seguido. Nós devemos entender uma coisa bastante importante. As Escrituras, elas são escritas em testamentos. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Testamento, ele serve para descrever a vontade do testador. E as pessoas que seguem, que se aproximam do Testamento, elas têm a obrigação de cumprirem a vontade do testador. Então, por exemplo, se um homem ele deixa o seu carro para o seu filho Roberto, estou criando um exemplo, né? Se um homem deixa num testamento o seu carro para o seu filho Roberto, não cabe aqui interpretação, não cabe aqui refutação, questionamentos, confrontamentos. É um testamento. A vontade daquele homem era deixar o seu carro para o seu filho Roberto. Isso é um testamento. Não cabe refutação, questionamento, nada, né? E a revelação de Deus, ela é feita em testamentos. Portanto, não cabe a interpretação humana, o que os homens acham que deveriam ser ou não ser, né? Então é por isso que o nosso culto é dessa forma e por isso que tudo que fazemos enquanto igreja é do jeito que fazemos, porque observamos sempre nas Escrituras e nos testamentos, tá? Aqui em João, capítulo 21, a partir do verso 15, o Senhor Jesus, ele ordena o pastorado humano. Não que Jesus vai deixar de ser o bom pastor e delegar. Não, Jesus, ele continua sendo bom pastor, tá? Mas ele confia as suas ovelhas aos pastores humanos, não para salvá-las, mas para conduzi-las no caminho da salvação, tá? Então vamos observar aqui. João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Bem, neste diálogo aqui entre entre o Senhor Jesus e Pedro, nós vemos ordens de Jesus aqui, tá? E esta ordem é justamente a ordenação do pastorado humano. Pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está mandando um homem, né, pastorear as suas ovelhas. No entanto, essa passagem aqui, no original, ela é bastante interessante, porque nós vamos ver o seguinte. A palavra amor, quando fala amas-me, né, no idioma original, que é o grego,
aparece aqui duas palavras distintas. Aparece a palavra ágape, tá? Que é um amor fraterno, né? Um amor filial, um amor fraterno, um amor profundo. E aparece a palavra filo, que é um amor de amigo. Então, as duas primeiras vezes que o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele usa essa palavra ágape. Amas-me com esse amor fraterno, profundo, intenso. E Pedro, ele procura ser honesto o tempo todo. E ele responde com a palavra filo. Então ele responde: sim, eu amo o Senhor, eu tenho um amor de amigo pelo Senhor. Eu amo o Senhor como um profundo amigo. Tá? Na primeira vez que o Senhor Jesus fala: Pedro, amas-me? Ele usa a expressão mais do que os outros na sua pergunta. Ele fala assim: Pedro, amas-me mais do que os outros? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus fala: Pedro, amas-me com este amor fraterno, profundo, enraizado, mais do que os outros? E ele: sim, Senhor, eu te amo com amor de amigo. Ágape e filo. Na segunda vez que o Senhor Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, ele continua usando a expressão ágape, que é este amor fraterno, aprofundado. Mas ele não usa mais a expressão mais do que os outros. A segunda vez ele pergunta: Pedro, amas-me? Você me ama com esse amor fraterno? E Pedro então responde: sim, Senhor, eu te amo com este amor de amigo. Não é? E a terceira vez que Jesus pergunta, ele usa a palavra filo. Amas-me, Pedro, com esse amor de amigo? Então Pedro se entristece. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, né? E sabes que eu te amo. Então Pedro está procurando ser honesto, respondendo a palavra filo. O Senhor Jesus, ele demonstra conhecer o nível de amor das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que o servem. Ele conhece isso. E ele sabe, ou sabia, né, nessa questão aqui, que mais para frente, o Pedro iria amá-lo com amor ágape. Tanto que morreu por ele, morreu por não negar a verdade, dedicou totalmente a sua vida, né? Neste momento aqui, ainda era aquele amor de amigo. Tanto que quando Cristo é preso, e as pessoas falam: você estava com ele? Pedro nega 3 vezes. Ele ainda não tinha aquele amor tão enraizado, né, a ponto de servi-lo de alma totalmente. Então o Senhor Jesus aqui, quando ele usa essas 3 expressões, a primeira é o amor fraterno mais do que os outros, a segunda o amor fraterno sem a expressão mais do que os outros, e depois me amas com esse amor de amigo. Quando ele usa essas 3 expressões, ele demonstra que ele conhece o nível de amor de cada um de nós. Tá? E ele sabe que esse amor pode aumentar. Então, diante de Deus, diante de Cristo, nós devemos ser honestos com Ele, né? E falar: Senhor, eu tenho um amor de amigo pelo Senhor, mas eu gostaria de ter um amor fraterno, enraizado, intenso, né? Muito mais profundo pelo Senhor, né? Isso é possível nós termos porque Ele nos amou primeiro, tá? Por que estamos dizendo isso? Porque Jesus, ele não procura simpatizantes. Jesus não procura simpatizantes. Jesus não procura admiradores. Jesus, ele procura membros do seu próprio corpo. Jesus procura pequenos cristos em cada um de nós. Pessoas que amem tanto a ponto de se tornar um com Ele. Como o exemplo do matrimônio, né? Que a Bíblia ilustra a relação da igreja com Cristo com o matrimônio. Então a caminhada do cristão não é no sentido de ficar pegando bênçãos e benefícios que Deus pode dar. Não é essa a caminhada do cristão. A caminhada do cristão é aprimorar o seu amor a Deus para passar a eternidade inteira com Ele. A segunda questão que nós vemos aqui é que Cristo, de fato, Ele ordena esse pastorado humano. Tá? Na primeira vez que Cristo fala aqui, né? Amas-me mais do que esse, né? Pedro tal, amas-me mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. No original está: alimenta os meus cordeiros, tá? O cordeiro é o filhote da ovelha. O cordeiro aqui vai representar o novo convertido, aquela pessoa que está se aproximando da fé. Essa pessoa, ela não precisa
de benefícios, bênçãos, ver milagres, dar oferta para Deus, dar o dobro para ela, como se fosse um investimento bancário. Essa pessoa não precisa dessas coisas. Essa pessoa não precisa ficar vendo sessões como é que chama? Ficar manifestações demoníacas e alguém fazendo algum tipo de milagre, ou dando revelações, adivinhando o número do CPF, adivinhando se ela tem algum problema financeiro. Essa pessoa não precisa disso. O que essa pessoa que se aproxima do Evangelho precisa é ser alimentada nas Escrituras. Então Jesus fala, alimenta os cordeirinhos, alimenta esses novos, essas crianças na fé, alimenta essas crianças. É isso que Jesus manda Pedro fazer. Isso é uma ordenação pastoral. É isso que o pastor tem que fazer. Tá? Na segunda vez que Jesus vai falar, amas-me com esse amor fraterno, mas sem usar a expressão mais do que os outros, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, pastoreia as minhas ovelhas. Aí está se referindo às ovelhas adultas. Aquelas que já têm maturidade na fé. Essas pessoas, esses cristãos que já têm maturidade na fé, elas continuam tendo a necessidade de serem pastoreadas até que o bom pastor venha e as leve para o reino eterno, para as bodas. Porque este pastoreio, mesmo essa ovelha já sendo madura na fé, ela precisa ser conduzida na palavra, ela precisa ser corrigida na palavra, porque ela não deixou de ser um ser humano. Ela precisa ser consolada na palavra, porque ela pode passar momentos de aflições e de angústias. Ela precisa ser conduzida, pastoreada na palavra. Então, o pastor humano, ele não é um servo das ovelhas, ele é um servo de Cristo, ele serve a Cristo com uma missão: cuidar das ovelhas que Cristo confiou a ele. E é nisso que ele tem que ser fiel. Tá? Qual que é a prioridade dele? As ovelhas que Cristo confiou a ele, que estão lá. Enquanto estiverem lá, ele tem que se dedicar. Quando aquela ovelha saiu, acabou o trabalho pastoral dele. Aquela ovelha pode ir para outro pastor, não sei. Mas a parte dele ali terminou. Tá? Então ele vai cuidar daquelas ovelhas enquanto aquelas ovelhas estiverem ali com ele. Certo? Quando Jesus fala a terceira vez, amas-me com esse amor de amigo, aqui no texto vai estar de novo, apacenta as ovelhas, né? Mas no original está, alimenta as minhas ovelhas. Como estava, alimenta os meus cordeiros, depois, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, depois vai estar, alimenta as minhas ovelhas. Ou seja, mesmo a ovelha madura, ela precisa continuar sendo alimentada com o alimento genuíno da palavra de Deus. Tá? Então essa é a função pastoral. Quero convidar os irmãos para virem aqui em Efésios, capítulo 4, onde os apóstolos, que foram chamados para lançarem as questões doutrinárias, onde os apóstolos lançam o ministério pastoral e a função do pastor. O que o pastor tem que fazer? Tá? Antes de nós lermos aqui, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O Senhor Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu, ele deixa 99 no aprisco e vai buscar a outra, certo? Quem vai buscar a ovelha perdida é Cristo, não é o pastor humano, não é o pastor humano. Quem tem que buscar a ovelha perdida é Cristo. Se Cristo não buscar a ovelha perdida, o pastor humano não vai poder fazer absolutamente nada. Quem veio buscar e salvar o perdido é Cristo, não é o pastor humano. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje o falso evangelho, ele colocou na mente da gente atribuições a um homem pecador, como os outros, que são atribuições de Cristo, que Cristo não colocou nesse homem. E as atribuições que Cristo colocou nesse homem, o evangelho falso, ele não quer. Então, as pessoas não querem ser pastoreadas pelo pastor humano, que está cumprindo o seu dever com Cristo, pastoreando essas ovelhas não querem, e essas ovelhas exigem do pastor algo que Cristo não mandou ele fazer e ele nem pode. Quem é um pastor humano para buscar um perdido? Quem é?
Deus se fez homem para fazer isso. Cristo se fez homem para fazer isso, para buscar e salvar o perdido. Não é um homem humano, pecador como outro, né? Nós pregamos a palavra como qualquer cristão. Nós pregamos para os de fora, pregamos para os perdidos. Não sabemos quem é perdido e quem não é. Pregamos como todos os cristãos. Mas o bom pastor é que busca o perdido. Está ficando claro, irmãos? Tá? Então aqui, quando o apóstolo Paulo... ele descreve os 5 ministérios, né? 2 que já terminaram, que é apostólico e profético, né? Profetas e apóstolos. Esses ministérios já terminaram, mas foi Cristo que deu, é isso que ele está falando aqui. O mesmo que concede, né? Então veja aqui, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Não está falando que isso aqui continua, esses ministérios. Está dizendo que quem concedeu esses ministérios é o mesmo que concedeu os outros 3 ministérios, que é evangelistas, pastores e mestres. Pastores e mestres estão juntos, tá? Por que foram chamados pastores e mestres? Para quê que um pastor foi chamado? Para ir ficar buscando aquele que renega o sangue da aliança? Aquele que pisa no sangue da aliança, que renega Cristo. A igreja, ela abre suas portas, acolhe com amor e ensina a verdade para a pessoa. Se a pessoa renega aquilo, o que o pastor pode fazer? Se a própria carta aos Hebreus diz que não há esperança, só aquela pessoa se arrependendo, só Cristo buscando aquela pessoa e trazendo ela de volta. Só. O pastor humano, ele pode fazer 1, 2 visitas, dar uma palavra, demonstrar uma preocupação que realmente existe, mas ele não tem poder para salvar aquela pessoa. Se a pessoa resolver seguir o caminho do erro, o pastor pode alertar e exortar, mas o pastor não tem poder de tirar aquela pessoa de lá, né? Nem a própria pessoa tem. Se ela resolver isso, só a misericórdia de Deus poderá fazer isso. Então essa pessoa terá que clamar a Cristo, falar: Senhor, me leva de volta para Cristo, por favor. Porque quem veio buscar o perdido é Cristo, né? Então, irmãos, é muito importante a gente entender isso, né? Porque as pessoas exigem algo que o pastor não pode fazer. E aquilo que o pastor tem que fazer, que é a obrigação dele diante de Cristo, as pessoas não querem hoje. Esse evangelho está muito deturpado, as pessoas estão se perdendo aí no que houve no YouTube, na televisão, algumas instituições que ensinam errado, tá? Então, vamos lá. Efésios 4:12. Para que foram chamados os pastores? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, veja bem, não é seguindo o amor, é seguindo a verdade em amor, tá? Hoje o mundo chama de amor qualquer aberração, qualquer coisa que ofende a Deus eles chamam de amor. Mas aqui não é seguindo o amor. Não é seguindo o amor, não vale tudo em nome do amor. A palavra de Deus não ensina isso. Diz aqui, seguindo a verdade. Seguindo a verdade, aí sim, em amor, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, tá? Então, esta é a função do pastor. Então, o próprio Cristo ordena o pastor humano, ele ensina que o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele busca a ovelha perdida, Lembra que Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são de Pedro, as ovelhas não são do pastor, as ovelhas são de Cristo. Então a função do pastor é ensinar essas ovelhas para que elas não sejam levadas por todo o vento de doutrina, para que elas amadureçam na fé. E só tem um jeito de amadurecer na fé, é seguindo as Escrituras, tá? Não a opinião pessoal do pastor ou de outra pessoa, nem as imaginações, que são, a imaginação humana é fértil, né? Então, irmãos, tá? Então,
Cristo, ele ordena o pastorado humano e dá ordem para o pastor humano alimentar e conduzir e apacentar essas ovelhas. Aqui o apóstolo Paulo ensina a função pastoral. Qual que é a função pastoral? É essa que está descrita aqui, é isso que o pastor tem que fazer. Ensinar as ovelhas. O pastor vai fazer isso enquanto a ovelha está aqui, enquanto a ovelha está lá, certo? E aquela que se perdeu, quem busca é Cristo. Então quem vai buscar aquela ovelha que se perdeu é Cristo, tá? O pastor, ele não tem que ficar largando a igreja dele, perder tempo e energia que ele poderia estar preparando uma boa instrução para aqueles que são fiéis, para os que são fiéis e que vêm nos cultos, certo? Vêm nos cultos e vão ser instruídos por Cristo. O pastor não pode perder seu tempo, sua energia em preparar esse alimento verdadeiro para aqueles que são fiéis, deixar esses com alimento precário, para ficar perdendo tempo e energia correndo atrás de alguém que está desprezando o sangue da aliança, que calca aos pés o sangue da aliança. Pessoas que já viram amor, já viram a fidelidade, já viram, né, a veracidade, a seriedade do trabalho de Cristo. A pessoa, então, ela não depende do pastor isso, né? Então, irmãos, tá? Nesse momento que nós vamos fazer aqui uma oração de confissão, se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno para nós confessarmos. E se alguma vez nós, mesmo sem querer, mesmo sem entender, nós ficamos exigindo coisas de pastores que não é a função dele, não é a obrigação dele, ele nem é capacitado para aquilo, ele nem tem poder para aquilo, né? E deixamos e recusamos receber a verdadeira função pastoral, impedindo que esse pastor cumpra dignamente o seu ministério diante de Deus, porque o pastor vai dar conta para Deus, ele serve a Cristo, né? Então, se nós formos ali pedra de tropeço, de alguma forma não aceitamos o pastoreio, não aceitamos, né? Mas ficamos exigindo coisas que Cristo não exigiu. Se algum dia, mesmo que sem querer, nós fizermos isto, isso inclui a mim também, né? Porque eu sou pastoroso, né? Eu já fui pastoreado por pastores humanos no passado, né? E tive bons pastores, agradeço muito a Deus por isso. Então, que nós possamos pedir perdão a Deus também por isso. Para o Senhor, perdão, porque o Senhor determinou uma função para esses homens, o Senhor vocacionou e determinou uma função para esses homens, mas eu resolvi exigir deles o que o Senhor não exige e não aceitar deles aquilo que o Senhor manda eles fazerem, né? Então, nós devemos pedir perdão, porque a igreja ela tem que ser perfeita diante de Cristo. A igreja ela tem que ser perfeita diante de Cristo. Em todas as atribuições da igreja, elas têm que ser cumpridas, porque a igreja que Cristo virá buscar, ela é a igreja perfeita, sem mácula, sem mancha. É a igreja irrepreensível. É essa que ele vem buscar, tá? Então, nas 7 cartas do Apocalipse, 2 eram assim. Então, nesse momento de confissão, né, vamos fazer uma oração, a igreja fará uma oração silenciosa de confissão, enquanto eu estarei orando em voz audível, e nós teremos a oportunidade, se sentirmos o desejo voluntário, de pedir perdão por essas coisas.